Bom dia, pessoal. Dando continuidade aqui nos nossos conteúdos de Física 1, né? Agora com a aula de dinâmica do movimento circular. A gente já teve algumas aulas atrás, né? O movimento circular uniforme, né? Agora nós vamos ver outros tipos de movimento circular, né? Eu vou dar uma aprofundada um pouco mais, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar pelo WhatsApp. Eu vou resolver as questões de exercício de fixação, mas dos propostos, né? Se vocês sentirem alguma dificuldade, vocês podem me enviar. Primeiro, antes de mais nada, é muito importante a gente revisar um pouco como é que funciona o movimento circular. Nós sabemos que o movimento circular, ele é assim chamado porque ele possui, né, uma trajetória circular, e essa trajetória circular é causada, né, consequência da aceleração centrípeta, né, que é a responsável por fazer essa mudança de sentido do vetor velocidade, fazendo com que esse corpo execute esse movimento circular. A aceleração centrípeta vai sempre estar apontada para o centro da trajetória, e sempre vai haver uma velocidade tangencial, né, que é assim chamada porque é tangente à trajetória. Como nós vimos também na outra aula, a aceleração centrípeta é calculada pela fórmula aceleração centrípeta igual a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, né? É assim que eu vou achar. E pela lei fundamental da dinâmica, né, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, nós podemos calcular que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração, que nesse caso vai ser a aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta vai ser igual a mv ao quadrado dividido por n. Sempre lembrando também que velocidade tangencial é a mesma coisa que a velocidade angular vezes o raio. Então, nós podemos substituir também essa fórmula aqui dentro, dando origem a mais outras duas fórmulas. Primeiro essa, massa igual a velocidade angular ao quadrado vezes R. Massa vezes velocidade angular vezes R é igual a força centrípeta. Ou, se você quebrar isso aqui, aqui tem ômega R, né? Fica 2 ômega, né? Ômega vezes R. Então, vai ficar ômega vezes R. Você substitui pelo V, fica massa vezes velocidade angular vezes velocidade tangencial, que também é igual a força centrípeta. São diversas formas. Mas, sabendo essas duas fórmulas aqui, você consegue chegar às outras. Ok? Não precisa decorar cada uma, não. Enfim, a gente já viu também que o período é o tempo necessário para dar uma volta, né? Nós temos a frequência, que é o tanto de voltas que ele dá em um determinado intervalo de tempo. E, enfim, são características do movimento circular que são necessárias também aqui, né? Porque nós vamos estudar a dinâmica do movimento circular. Aí aqui, nesse novo estudo, nesse novo ramo do movimento circular, nós vamos notar o surgimento de mais duas grandezas. Como nós vimos na aula de movimento circular uniforme, nós temos a aceleração centrípeta e a velocidade tangencial. Já aqui vai aparecer mais duas coisas. A primeira é a aceleração tangencial e a força tangencial, ok? O que isso vai influenciar no meu movimento? Porque antes a velocidade, o módulo dela permanecia constante. Vocês lembram disso, né? A única coisa que mudava era o sentido dessa velocidade, que ia mudando conforme a trajetória, né? Ele ia girando o vetor, né? A velocidade. Aqui nós vamos ter alteração não só no sentido, mas também no módulo desse vetor velocidade. Por quê? Porque vai aparecer essa aceleração tangencial que vai também dar origem a essa força tangencial. Como nós temos duas acelerações, a centrípeta e a tangencial, vai surgir uma resultante, beleza? Uma aceleração resultante que forma esse ângulo aqui, ó. Porque a centrípeta e a tangencial formam 90 graus. Beleza? Então vai surgir essa força aqui, essa aceleração, e também a força resultante. Ok? Como é que eu calculo? Vetores que formam 90 graus. Sempre. Teorema de Pitágoras, né? O vetor resultante vai ser o primeiro vetor ao quadrado mais o segundo ao quadrado.
Nesse caso aqui, a aceleração resultante é igual à aceleração tangencial ao quadrado, mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Beleza? O mesmo com a força tangencial e força centrípeta. O que a gente vai precisar saber em relação à aceleração e à força tangencial? A força centrípeta sempre vai ser a responsável por mudar a trajetória do movimento. Qual é a diferença desse movimento aqui para o movimento que a gente já viu? É que o módulo da velocidade agora vai mudar. E o que foi que apareceu? A aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial, ela vai agir mudando o módulo dessa velocidade. E isso pode ser para mais ou para menos. Que aí nós vamos ter movimento circular uniformemente acelerado e uniformemente retardado. Beleza? Em que situações eu vou ter isso? Quando essa aceleração tangencial possui o mesmo sentido da velocidade, essa velocidade vai aumentar com o tempo, né? Ela vai estar acelerando. Então, nesse caso, nós temos um movimento circular uniformemente variado, porque a velocidade tangencial está aumentando. Beleza? Está acelerando. A centrípeta não muda. E aqui nesse caso, se vocês verem, a velocidade está para um lado e a aceleração tangencial está para o outro. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma redução gradual dessa velocidade, de maneira uniforme, claro. E aí, até que pare, né? Até que ele pare. Então, nesse caso aqui, nós temos um movimento circular uniformemente retardado. Quando a aceleração tangencial que aparece, ela possui sentido contrário à velocidade tangencial, ok? E aqui nós vamos notar diversas aplicações dessas forças centrípetas, enfim, no dia a dia. Em um carro, por exemplo, que está no ponto mais baixo de uma depressão, né, passando por um afundamento, né, está passando no ponto mais baixo, né? Nós vamos ter como forças, como qualquer corpo, a normal e o peso, ok? Só que nesse caso aqui, nós temos uma leve curva, né? Um leve acurvamento. Nesse caso aqui, para eu calcular a força centrípeta, eu vou ter que diminuir as forças que estão apontando para o centro da curva e diminuir as que estão apontando para fora da curva. Qual é a força que está apontando para o centro? A normal, ok? E a que está apontando para fora? O peso. Então, nesse caso aqui, para o carro, no exemplo aqui, seguir essa curva aqui, né? Conseguir fazer a curva, a normal vai precisar ser maior que o peso. E nós vamos ter uma resultante também para o centro, que é a centrípeta. Como é que eu vou calcular a centrípeta? É as forças que estão apontando para o centro menos as forças que estão apontando para fora da curva. Nesse caso aqui, normal menos o peso. Beleza? A centrípeta vai ser calculada dessa forma. Já nesse caso aqui, ó, que ele vai estar no ponto mais alto de uma lombada, por exemplo, ou de um morro, a normal vai possuir um valor para cima, para fora da curva, nesse caso aqui, e o peso vai estar apontando para o centro da curva. Beleza? Então, nesse caso aqui, se eu quiser achar a força centrípeta, eu vou ter que diminuir o peso, que está apontando para o centro da curva, menos a normal, que está apontando para fora. Beleza? Sempre a força que está para o centro, menos a que está para fora do centro. Para eu achar a centrípeta. Ok? Isso vai ser muito importante em algumas questões, que ele pede a velocidade para que o corpo esteja na iminência de perder o contato com a superfície, enfim, tem algumas questões que vocês vão entender mais na frente. Em curvas horizontais, né, numa pista normal, sem ser no lombado, a pista reta, assim, no mesmo nível, só que fazendo a curva. Nesse caso aqui, existe uma tendência do corpo, do carro, né, no caso, de sair da curva, né, de escapar na curva. Isso ocorre porque há a existência dessa força centrífuga, né? Quanto maior a velocidade, mais forte essas tendências desse corpo sair, desse carro sair. Aqui a normal e o peso não vão influenciar, né, porque nós estamos em uma superfície plana. Só que nesse caso aqui, a aceleração, a força que vai evitar, vai impedir que esse carro escape nessa curva, vai ser a força de atrito, relembrando a última aula, né?
a força de atrito que vai contrapor essa força centrífuga, impedindo com que esse carro escape nessa curva. É por isso que em dias em que a pista esteja molhada, né, em dias que chove, né, enfim, essa força de atrito vai estar reduzida, porque o contato do carro com o solo vai ser afetado, né? A aderência entre o solo e o carro vai ser afetada. Então, a força de atrito vai reduzir, e aí, nesse caso, a força centrífuga vai ganhar da força de atrito, facilitando com que esse carro escape nessa curva, facilitando os acidentes, né? Enfim, nesse tipo de caso aqui, a força de atrito funciona como força centrípeta, porque está apontando para o centro da curva, né? Para o centro da trajetória, beleza? Aqui também, em casos de curvas inclinadas, né? Tem algumas pistas que possuem essas curvas inclinadas para facilitar também a realização dessa curva, né? Beleza? Fica mais difícil nesses casos aqui que caminhões façam, né? Porque eles têm uma altura maior, o ponto dele, o centro de massa dele vai ficar fora do ponto de apoio dele, e ele pode virar. Isso é muito perigoso em caso de caminhões. Beleza? E o caso mais clássico, né, em questões, que é o globo da morte, que é muito comum cair em questões, perguntando a velocidade mínima para que a moto mantenha o contato aqui, né? No centro, no topo do globo. Nesse caso aqui, lá no ponto mais alto, nós vamos ter duas forças, sempre, peso e normal. Só que quando ele estiver no ponto mais alto, as duas vão estar apontando para o centro da trajetória, né? Para o centro do globo. Então, nesse caso aqui, a força centrípeta, que é a força que aponta a resultante que aponta para o centro, vai ser a soma do peso mais a normal, né? Que são as duas forças que estão apontando para o centro do globo. Em casos de questões que ele pede a força mínima, a velocidade mínima, para que a moto mantenha-se em contato, né, com o globo, nós vamos estar na iminência de perda de contato. O que isso significa? Significa que a moto está quase se desgrudando do globo, né? Quase caindo, está quase caindo. Então, nesse caso aí, a normal vai tender a zero. É isso que ele quer dizer com a iminência de perder contato. Porque a normal não é a força resultante do contato de um corpo com o outro, de um contato do corpo com a superfície. Então, se o contato está na iminência de ser perdido, a normal vai tender a zero. Então, nesse caso aqui, a força centrípeta, nesse caso em questão, né? Ele pediu a velocidade mínima no ponto mais alto. A força centrípeta vai ser representada somente pelo peso. Ok? E aqui resolvendo os exercícios de fixação. Considere um satélite artificial que está em órbita circular ao redor da Terra. Nessa condição, é correto afirmar que seu vetor velocidade, vetor aceleração centrípeta e seu período são constantes. O vetor velocidade é constante? Não, né, pessoal? Nós sabemos que para analisar uma grandeza vetorial, como foi visto na aula de vetores, nós precisamos analisar os três campos dessa grandeza, né? Primeiro, o sentido, a direção e depois o módulo. O módulo dessa velocidade vai permanecer constante, ela não vai mudar. Mas o vetor é que vai sofrer constantes mudanças, né? Porque ele está em um movimento circular. Então, o sentido desse vetor, ele vai mudar, né? Ele vai apontar para direções diferentes conforme o movimento se propaga. Ok? Então, o vetor velocidade e o vetor aceleração centrípeta também não fica constante. Por quê? Porque apesar da aceleração centrípeta sempre estar apontando para o centro, ele vai apontar para o centro de locais diferentes. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a aceleração apontando para o centro. Mas ela está se movendo, né, junto. Então, o sentido, a direção desse vetor aqui está mudando conforme o movimento se propaga. Beleza? Então, o vetor velocidade, nem o vetor aceleração centrípeta, vai permanecer constante. O período, nesse caso, é constante. Beleza? Porque a velocidade angular, né? Angular não. A velocidade linear, nesse caso aqui, é constante. E a trajetória, ele supõe que é circular, né?
Então, nesse caso aqui, nós vamos ficar com o item C, né, que o vetor, a velocidade, e seu vetor, a aceleração centrípeta variam, e o período é constante. Beleza? Questão número 2. Um carro de massa 1.000 quilos realiza uma curva de raio 20 metros, com a velocidade angular de 10 radianos por segundo. A força centrípeta atuando no carro em newtons vale. Como é que eu vou achar essa força centrípeta? Primeiro, eu vou precisar achar, né, a aceleração centrípeta, né? Beleza? Para achar a força, para aplicar naquela forma. Beleza? E para eu achar a aceleração, primeiro eu vou precisar da velocidade tangencial, né? Como é que eu acho a velocidade tangencial? A velocidade tangencial é a mesma que a angular vezes o raio. Eu tenho a velocidade angular e tenho o raio da trajetória. Então é só multiplicar aqui e eu acho a velocidade tangencial, que é de 200 metros por segundo. Muito rápido esse carro aqui, viu? E a aceleração centrípeta, que eu preciso para calcular a força? Como é que eu calculo? É v ao quadrado, né, a velocidade tangencial ao quadrado, dividido pelo raio. 200 vezes 200, 200 ao quadrado, dividido por 20, que é o raio. Então, nesse caso aqui, corta 200 com 20, vai ficar 10. 10 vezes 200 dá 2.000 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração centrípeta. E agora é só aplicar na fórmula, na lei geral da dinâmica, né? Força é igual a massa vezes a aceleração, e achar a minha força centrípeta. Massa do carro ele dá, que é 1.000. A aceleração eu já achei, né? Então vai ficar 1.000 vezes 2.000, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 à sexta, né? Se eu contar o tanto de zeros, que ficamos com o item A. Essa é a força centrípeta. Aqui, terceira questão. Um ponto material em MCU sobre a mesa horizontal, sem atrito, presa a uma mola, está representado na figura abaixo. Determine a constante elástica K da mola, sabendo que a massa é 2 kg, a velocidade angular é 5 radianos por segundo, o L, que é o comprimento natural da mola, né, sem nenhuma força atuando sobre ela, é 0,6, e o raio da trajetória, né, vai ser 0,8. Eu não sei se vocês já viram essa parte de molas, mas eu vou dar uma explicada. Para eu calcular a força elástica aí em questão, nesse caso aí a força elástica vai estar apontando para o centro, né? Para o centro da trajetória. Ela vai funcionar como se fosse a minha componente centrípeta aí do movimento. Para eu calcular, essa questão de mola aí tem duas fórmulas. A primeira, que é para calcular a energia elástica, que é kx ao quadrado sobre 2. E para calcular a força elástica, que é simplesmente kx, onde K vai ser a constante elástica da mola, né, que vai variar de acordo com o material com que essa mola vai ser feita, e X, que é o deslocamento, né, dessa mola. É quanto ela se desloca do comprimento natural dela. Então, ele quer o quê? Ele está querendo a constante elástica. Para eu calcular a constante elástica, eu vou ter que fazer algumas coisas aí. Primeiro, eu vou precisar calcular essa velocidade tangencial. Como é que eu calculo a tangencial? Sempre é a angular vezes o raio. A angular eu tenho e o raio eu tenho. Então, 5 vezes 0,8 vai dar igual a 4 metros por segundo. Beleza? Nesse caso aqui, a força elástica vai estar apontando para onde? A tendência dessa mola é ir para cá. Se voltar ao tamanho normal. Então, a força elástica está para o centro. Ela vai funcionar como se fosse a minha força centrípeta. Então, força centrípeta vai ser igual à minha força elástica. E a força centrípeta eu calculo como? mv ao quadrado sobre r. V, velocidade tangencial. Que eu já achei. Por isso que eu precisei calcular ela antes. A massa é 2, né, que ele está na questão. Velocidade ao quadrado fica 16, dividido pelo raio da trajetória, que vai dar 0,8. Então, nós temos que a força centrípeta, né, desenvolvendo aqui, vai dar igual a 40 newtons. Beleza? E aí, o que eu faço com isso? Agora eu vou substituir na fórmula, né, da força elástica. Eu já achei a força centrípeta e a força centrípeta é igual à força elástica. Então, eu vou aplicar na força elástica. Força elástica vai ser Kx. Força elástica é 40, né? É o K que eu estou querendo descobrir. E o X, porque ele disse, como é que eu sei o X? Ele disse que o comprimento normal da mola
é 0,6, quando está parado, em repouso. Só que no movimento em questão, ela está com 0,8, né? Ela vai ser o mesmo valor do raio, né? Ela vai corresponder ao raio. Ela está 0,8. Então, o deslocamento total aí foi quanto? 0,2 metros. Então, o K em questão vai ficar 40 dividido por 0,2, que vai dar igual a 200 newtons por metro. Esse é o valor do meu K. Beleza? Quarta questão. Uma moto de massa 500 kg passa por uma lombada de perfil circular de raio 40 metros. Adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a máxima velocidade da moto para que ela ainda mantenha contato com a pista no seu ponto superior a. Beleza. Como é que eu faço? Aquela questão lá. Nesse caso aí, ele pede a velocidade máxima, mas ele poderia também pedir a velocidade mínima para que ele mantenha contato com o globo, né? Mas nesse caso aí, com tendência de cair. Aí ele está com a tendência de sair da curva, né? De voar, né? Sair voando. Nesse caso aí, a minha força centrípeta vai ser o quê? Qual é a força que está apontando para baixo? Quando ele estiver lá no ponto mais alto? O peso, né? Vai estar apontando para baixo. E a normal para cima. Então, a força centrípeta vai ser o peso menos a normal, como está escrito aqui. Beleza? Vamos isolar essa normal. Normal vai ser peso, né? Passa a normal para um lado, passa a força centrípeta para o outro. Peso menos a força centrípeta. Nesse caso aí, ele quer que ainda mantenha contato, a máxima velocidade para que ele ainda mantenha um contatozinho. Nesse caso aí, ele vai estar na iminência de perder o contato. Então, essa normal, ele vai tender a zero, vai estar muito próximo a zero. Então, eu posso arredondar para zero, digamos. Entendeu? E nesse caso aí, então, a força centrípeta vai ser igual ao peso. Porque a normal vai ser zero. Passando a força centrípeta do outro lado, vai dar igual ao peso. Então, aí basta resolver. Qual é a fórmula da força centrípeta? mv ao quadrado sobre r. E a fórmula do peso? mg, né? Que é a massa vezes a gravidade. Corta m com m, né? Que é igual dos dois lados. V ao quadrado dividido por r é igual a g. Passa o r, está dividindo, vai multiplicando. V ao quadrado é igual a rg. Rg é quanto? Quanto é o raio? 40. E o g? 10. Quanto é 40 vezes 10? 400, né? V ao quadrado é igual a 400. Passa a raiz para o outro lado, né? Raiz de 400 vai dar igual a 20 metros por segundo. Beleza? Essa vai ser a minha velocidade máxima para que ele ainda mantenha o contato com a superfície, né? Com o chão, com essa moto. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem dessas questões aí, vocês podem também me mandar, não entendi essa parte. Vocês podem me mandar no WhatsApp que eu tiro a dúvida, tá ok? Vou explicar com mais calma. E a quinta questão, a última, um pouco mais complicada, né? Um cursor de 100 gramas de massa está associado a uma haste rígida horizontal, como mostra essa figura. Duas molas iguais, de constante elástica 30 Nm por metro, presas ao cursor, mantendo em equilíbrio no meio dessa haste. Com que velocidade angular essa haste deve girar para que o cursor sofrer um deslocamento radial de apenas 10% de comprimento da haste, desprezando os atritos, beleza? Então, beleza, aqui nós vamos ter a força centrípeta, né? Esse bicho aqui vai girar, essa haste vai girar. Aqui nós temos duas molas, dentro delas nós temos uma haste, mantendo elas em rigidez, né? Beleza. Nesse caso aqui, a força centrípeta, né? Ele diz que vai estar em equilíbrio, para manter em equilíbrio, ele está dizendo, né? Equilíbrio no meio dessa haste. A força centrípeta vai ser igual ao quê? Nós vamos ter a força centrípeta apontando para o meio e as duas forças elásticas referentes a essas molas, né? As duas molas. Beleza? Então, nesse caso aqui, a força centrípeta vai ser igual à somatória das duas forças elásticas. Beleza? Como é que eu calculo a força centrípeta? M, velocidade angular ao quadrado, né? Não vou usar aquela outra fórmula lá, mv ao quadrado sobre r, porque eu não tenho, nesse caso aqui, a velocidade tangencial, só tenho angular. Então, vou deixar só na angular, que é essa daqui, né? Cadê? Essa daqui. M ômega ao quadrado V0. Beleza? Vou usar ela que fica mais fácil.
igual a Kx, Kx. Beleza? A massa é 0,1, porque ele diz que é 100 gramas. Precisa estar no SI, que é quilos. O SI, a unidade no SI para a massa é quilo, quilograma. A velocidade angular é o que eu estou querendo descobrir, né? E aqui, como é que eu sei qual é o raio da trajetória? Ele diz que ela está bem no meio da haste, antes de começar o movimento, beleza? Então, 0,5 da haste, que eu vou chamar de H, 0,5. Só que ele disse que quer que aumente 10% dessa haste. Ele quer que ele se desloque 10%, o correspondente a 10% dessa haste. Então, vai corresponder a quanto? 10% da haste. 10% da haste é a mesma coisa que 1/10 da haste. Ou 0,1 H, né? Que eu vou chamar o tamanho da haste de H. 0,1 da haste. Ele está no meio, então já está em 0,5. Vai deslocar mais 0,1. Fica quanto? Então, o raio vai ficar 0,6, que é o 0,5 de antes, mais 0,1. Tá ok? Igual a força elástica, né? Que é K, que ele diz que é 30, vezes, nesse caso aqui, vai deslocar só mais ele quer que a mola desloque 0,1, né? Aqui é só o deslocamento. Então, 0,1 do tamanho da haste, mais, mesma coisa na outra mola, 30, né? Vezes 0,1 do tamanho da haste. Você pode simplificar a equação toda por 0,1, né? 0,1, 0,1, 0,1 e também por H, né? Corta o H, corta o H, corta o H. Vai sobrar só 0,6 ômega ao quadrado igual a 30 mais 30. Isso aqui vai dar 60, né? 60 passa para o outro lado, dividindo 0,6, vai dar 100. Então, a minha velocidade angular, nesse caso aqui, vai ser 10 radianos por segundo, né? Vai ser a velocidade para que ela gire e corresponda, né? Respeite essa condição que ele pediu, né? Deslocamento de 10% só, correspondente ao tamanho da haste. Beleza? Essas são as 5 questões do exercício de fixação. Caso surja alguma dúvida, conforme surge alguma dúvida na resolução dos exercícios propostos, vocês me enviem, viu? Para tirar a dúvida. Obrigado, valeu. Até a próxima.